Depois do meu vídeo explicando a informação pode conter látex no chocolate, muita gente comentou que os chocolates brasileiros são ruins, que apenas chocolates importados ou caros é que teriam qualidade. Mas será mesmo? No vídeo de hoje eu vou mostrar como escolher um chocolate de verdade e de qualidade. Se você não me conhece, eu me chamo Nádia Gesser e ajudo mulheres a desvendar os rótulos de alimentos para poderem fazer escolhas mais conscientes e saudáveis. E agora, então, eu vou começar a ensinar como escolher um bom chocolate. Mas eu quero propor um teste. Você agora pegue o chocolate que você tem aí mais próximo na sua casa, na bolsa, no trabalho, e escreva aqui nos comentários quais são os 3 primeiros ingredientes que aparecem na lista de ingredientes. E aí, depois que você assistir o vídeo, você compara, né, se o chocolate que você tem é um bom chocolate. Começando, então, eu percebo que muitas pessoas escolhem o chocolate, às vezes, pela embalagem, pelo preço, pela marca, pelas informações que estão principalmente na parte da frente da embalagem. Mas o que vai determinar se um chocolate é de qualidade, mais saudável, é o que está no verso da embalagem, principalmente na lista de ingredientes. E a primeira dica aqui é sobre a quantidade de açúcar, porque a presença de açúcar na grande maioria dos chocolates, inclusive no chocolate meio amargo e amargo, ele vai estar presente, exceto aqueles chocolates diets, na qual foi retirado o açúcar e adicionado adoçantes artificiais na sua maioria. Mas sabendo que na maioria dos chocolates vai ter a presença de açúcar, o que a gente precisa verificar é se ele é o primeiro ingrediente. Por quê? Na lista de ingredientes, os ingredientes aparecem em ordem decrescente. Então, o primeiro ingrediente significa que está em maior quantidade no chocolate. E um chocolate de qualidade, o primeiro ingrediente, ou até os 3 primeiros ingredientes, deveria ser cacau, massa de cacau e até a gordura, né, do cacau, que é a manteiga. Então, vamos verificar aqui nesse chocolate que até uma boa marca, um chocolate mais caro, tem aí essa ideia de que talvez seja um chocolate de qualidade e, por consequência, mais saudável. Mas vamos então verificar a lista de ingredientes. O primeiro ingrediente é o açúcar. O segundo ingrediente é a macadâmia. E o terceiro ingrediente é a manteiga de cacau. Então, é a gordura do cacau. E, então, 1, 2, 3, o quarto ingrediente é que aparece o cacau. A gente ainda tem leite, e aí aparece emulsificante, goma e extrato natural de baunilha, que seria o aroma. Esse produto, esse chocolate, ele já é classificado como um chocolate ultraprocessado, porque tem mais açúcar do que cacau e tem a presença de emulsificantes e gomas. Vamos ao segundo exemplo. A gente tem aqui um exemplo de um chocolate 70% cacau. E eu também recebi muitos comentários alegando que, para verificar que um chocolate é de qualidade, que é de verdade, tem que ter uma porcentagem alta de cacau. Sim, isso já é um indício de que é um bom chocolate, ter uma alta concentração de cacau. Mas não é só isso. A gente precisa ver a lista de ingredientes, porque muitos tem uma grande porcentagem de cacau, mas vai ter açúcar, emulsificante, gomas, aromatizantes artificiais, e aí também vai acabar sendo um produto ultraprocessado. Porque o ideal de um chocolate é ter apenas, então, o cacau, a massa de cacau, a gordura, né, do cacau, que é a manteiga. Isso torna um chocolate um produto processado e mais saudável. A partir do momento que a gente já tem ali a adição de outros ingredientes, já torna isso um produto ultraprocessado. Então, vamos ver esse chocolate aqui que tem 70% de cacau. Na lista de ingredientes, o primeiro ingrediente é massa de cacau. Legal. O segundo ingrediente é o açúcar. Depois, o terceiro é a manteiga de cacau. E o quarto é o cacau. Então, assim, os primeiros ingredientes são, né, de cacau, tem o açúcar, como eu já mencionei, que acaba tendo na maioria,
E tem aqui emulsificante. Emulsificante e aromatizante. É um chocolate bom? É, mas ainda, né, não é nota 10, né? Vamos ver aqui um outro. Esse aqui, daí outra informação importante. A gente tem que ler na frente da embalagem a denominação de venda do produto. Porque é aqui que a gente vai ver se é um chocolate ou se é algum outro produto sabor chocolate. Então, nesse caso aqui, é um tablete de chocolate ao leite, decorado com chocolate branco, chocolate 70% de cacau e confeitos, né, coloridos. Aí a gente vai ver a lista de ingredientes. O primeiro ingrediente é o chocolate ao leite. Chocolate ao leite é um tipo de chocolate que vai ter uma maior quantidade de açúcar e leite, tá? E aí aqui tem os ingredientes desse chocolate ao leite, onde o primeiro ingrediente é o açúcar, o segundo é o leite, depois a manteiga de cacau, depois a massa de cacau, depois creme de leite, extrato de malte. Percebam que esse chocolate ao leite aqui nem apareceu o cacau em si, né? Que é cacau, cacau em pó. Aí depois tem aqui aditivos, né? Depois vem os ingredientes do chocolate branco. O chocolate branco também, primeiro ingrediente açúcar, depois a manteiga de cacau, leite, creme de leite, extrato, emulsificante. Aí depois vem o chocolate 70% de cacau, que eles não determinaram aqui a lista de ingredientes desse chocolate. Depois os confeitos coloridos, que é açúcar, praticamente açúcar e corantes. E dos corantes aqui até proibidos lá no exterior já, né? São corantes aí bem prejudiciais para a nossa saúde, principalmente para crianças, né? A questão da hiperatividade, já tem vários estudos, né, relacionando isso. Aí depois a gente vem para esse outro chocolate aqui. E aí, na denominação de venda, a gente já descobre que não é chocolate. É o wafer com recheio cremoso e amêndoa coberto com coco. Então, esse aqui de chocolate, vamos ver se vai ter alguma coisa, né, de cacau. Então, os ingredientes, o primeiro é coco ralado, depois gorduras vegetais. Aqui um outro ponto, né, um chocolate de qualidade, o ideal é que tenha apenas a gordura do cacau, que é a manteiga de cacau. Quando é adicionado outras gorduras vegetais, já é um chocolate de menos qualidade. Aí o açúcar, a amêndoa, leite, soro de leite, farinha de trigo, amido, sal, aromatizantes. Então, isso aqui é um produto, né, ultraprocessado, não é chocolate, tá? Aqui a gente tem um clássico, né? Até quero fazer um parênteses aqui. O meu papel é ajudar, né, você a fazer escolhas melhores e conscientes, né? Não estou aqui, não vamos comer. Aqui até me remete à minha infância. Eu adoro, por exemplo, o ouro branco. Até deixa aqui nos comentários, você é do time do sonho de valsa ou do ouro branco? Eu prefiro o ouro branco. Não é que a gente não vai comer nunca esses chocolates, né? Mas a gente vai consumir com consciência, que não seja rotina. Se a gente vai consumir algum chocolate de rotina, daí sim a gente busca os que têm maior concentração de cacau e menos açúcar, menos aditivos químicos. Então é isso que eu quero trazer aqui, é o meu objetivo com o meu canal, com a criação dos meus conteúdos. Eu não quero, né, não é radicalismo, não existe a perfeição, né? Existe a realidade, o dia a dia. E o meu objetivo aqui é trazer a consciência, né? Porque às vezes, como eu ouvi nos comentários, o chocolate mais caro é que é bom, o importado é bom. E não, às vezes um caro importado vai ter mais açúcar do que cacau, vai ter aditivos químicos. Então eu só quero aqui trazer a luz da consciência, como se diz, né? Então aqui nessa caixa, né, maravilhosa aqui, que recorda aqui muito chocolate da infância, e aí também outro parênteses, realmente, os chocolates, essas marcas aqui que a gente consumia lá na década de 80, 90, 2000, para os de hoje, realmente mudou a formulação, né? Então, hoje em dia, acaba sendo um pouco mais ultraprocessado, que a gente fala realmente, né? Acho que lá na nossa época era mais chocolate mesmo, né? Hoje em dia é muito sabor chocolate. E aí, aqui no fundo da caixa, a gente tem a lista de ingredientes de todos os bombons que tem aqui dentro. E a maioria não é chocolate, a maioria é o wafer,
wafer com cobertura, sabor chocolate branco. E na sua maioria, o primeiro ingrediente é açúcar, seguido de gordura vegetal, wafer. Então, pouco aparece, tem aqui, ó, o bis branco. Então, ó, ingrediente, o primeiro açúcar, depois gordura vegetal, wafer, soro de leite, aí vem o cacau em pó. E assim por diante. Então, essa é a minha ideia, o objetivo, é desmistificar alguns mitos de que somente chocolate caro é melhor, que chocolate com mais concentração de cacau é melhor. Depende. E a única maneira da gente conhecer verdadeiramente o que a gente vai comprar, o que a gente vai consumir, é lendo a lista de ingredientes. Deixa eu ver aqui se eu falei tudo o que eu queria nesse vídeo. Daí tem os tipos de cacau, né? Os tipos de chocolate, tem o chocolate branco, chocolate ao leite, meio amargo e amargo. Então, hoje existe uma legislação atual em que, para a indústria denominar que o produto é chocolate, precisa ter, no mínimo, 25% de produtos de cacau. Então, não é 25% de cacau, no mínimo, é produtos. Então, entra a massa de cacau e entra a manteiga de cacau também. E aí, então, o chocolate branco, o chocolate ao leite tem que ter essa concentração de, no mínimo, 25% de cacau, mas o chocolate branco e ao leite vão ter mais açúcar e mais leite. Daí, o chocolate meio amargo e amargo, de qualidade, ele vai, né, teria que ter mais cacau do que açúcar. Mas, como eu falei, às vezes você vai comprar um chocolate com uma alta concentração de cacau, 50%, 60%, 70%, e o primeiro ingrediente ainda é o açúcar, então tem que ficar ligado. Falei então dos tipos de chocolate e foi lançado recentemente um projeto de lei para melhorar um pouco mais essa legislação sobre o chocolate, exigindo que tenha no mínimo 35% de cacau realmente, e não só, né, considerando todos os produtos do cacau, que seja mais transparente a questão da rotulagem, para que, né, nós consumidores, a gente possa saber de fato quando que é um chocolate de verdade, de qualidade, e quando é qualquer outro produto cujo sabor é de chocolate. Então, tudo aí para ajudar essa transparência para nós consumidores. E aí, eu deixo o convite, então, para você se inscrever no meu canal, onde eu ensino, na grande maioria, né, dos meus vídeos, sobre essa questão de desvendar os rótulos de alimentos. Compartilho aqui um pouco também da minha jornada, porque eu, né, estou em transição de carreira, fiz, né, essa transição de carreira, atuei 20 anos na área de alimentos como nutricionista, e aí agora eu estou trabalhando aqui no digital, então eu convido você a se inscrever no meu canal para ficar cada vez mais informado sobre os alimentos, na busca de uma alimentação mais consciente, mais saudável. E se você curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com alguém, me ajuda para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, essa informação chegue a mais pessoas, é a forma de você apoiar, né, o meu trabalho. Espero que você tenha gostado, que eu tenha ajudado, e até o próximo vídeo.